Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês quais são os sinais iniciais para você reconhecer uma possibilidade de estar ocorrendo um derrame cerebral, um AVC. Isso é muito importante porque quanto mais precoce a pessoa que está sofrendo um ataque cerebral, um ataque isquêmico cerebral, quanto mais precoce ele for atendido, esse indivíduo for atendido, mais efetivo é o tratamento e a possibilidade de redução das sequelas. Daí a importância da gente identificar quais são os sinais iniciais que eu posso suspeitar que essa pessoa, ou até eu mesma, estou sofrendo um derrame cerebral. E aí corre para a emergência, que você precisa passar por uma avaliação e saber se de fato você está ou não e quais são as medidas necessárias para serem tomadas para reduzir as comorbidades e as sequelas secundárias a um quadro desse. Eu sou a doutora Érica Vidal. O meu propósito no canal aqui é dar informações para vocês assumirem a responsabilidade sobre a própria saúde. Saberem quais são as medidas necessárias que vocês precisam adotar para que vocês obtenham mais saúde, mantenham uma qualidade de vida, mantenham uma autonomia, uma produtividade e assim reduzam a incidência das doenças. Vamos lá? Antes de eu começar, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse vídeo, mais o vídeo vai ser considerado relevante para a gente atingir cada vez mais pessoas com informações sobre saúde, informações que a pessoa pode começar a utilizar a partir desse momento para conseguir otimizar a saúde e prevenir doenças. Então vamos falar do derrame cerebral, do acidente vascular cerebral. Primeiro, antes da gente falar os sinais e sintomas que podem acontecer, você precisa saber o que é o acidente vascular cerebral. Nosso cérebro ele é irrigado por diversas artérias. Sai aqui do nosso pescoço e vai ramificando, irrigando toda a nossa região cerebral. Quando a gente fala em ataque isquêmico e em isquemia cerebral, a gente está falando que houve uma interrupção da passagem do sangue, da chegada de oxigênio em alguma determinada região cerebral, que isso vai comprometer o funcionamento do nosso cérebro e, consequentemente, o cérebro vai parar, aquela região vai parar de dar impulsos elétricos, comandos para que sejam realizadas atividades. Pode ser parte do movimento, pode ser a parte sensorial, pode afetar a fala, visão, equilíbrio, enfim. Dependendo da região do cérebro onde acontece a área de isquemia, você vai ter os sintomas relacionados àquela determinada região. Um outro tipo de derrame cerebral é o hemorrágico. Quer dizer o quê? Que em algum determinado ponto dessas artérias cerebrais ocorreu um sangramento, uma ruptura dessas artérias, e aí vai causar um sangramento nesse sistema nervoso central e prejuízo da função daquela região pelo sangue, como se fosse uma toxicidade regional ali para aquele sangue. Então, o AVC pode ser isquêmico e pode ser hemorrágico. Pode faltar oxigênio ou pode ter o excesso de sangue que também vai impedir a chegada adequada do sangue e dos nutrientes necessários para o bom funcionamento cerebral. Então, você pode ter esses dois tipos. E quais são as causas relacionadas a esses dois tipos de AVC? Hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, história na família, uma maior propensão genética de você desenvolver aterosclerose ou desenvolver aneurisma cerebral, que são dilatações cerebrais, que podem te levar a um quadro de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. E quais são os sinais que você pode perceber? Será que isso que eu estou sentindo pode ser um AVC? Quando você tem essa interrupção da chegada de nutrientes em alguma determinada região, você pode, geralmente a gente tem sintomas motores e sensoriais, sensitivos, de sensibilidade da nossa pele. Então, quais são os sinais iniciais? Eu elejo 3 principais sinais e sintomas característicos do AVC. Primeiro, é uma alteração da fala. Pode ter dormência associada, uma sensação de língua enrolada, uma dificuldade de falar e ser compreendido. Pode ter até desvio da comissura labial, você pode ter aquela boca torta, isso involuntário. Isso é secundário de alguma alteração isquêmica ou hemorrágica na região do seu cérebro
Isso pode indicar um ataque isquêmico transitório, um AVC, derrame cerebral. Então, isso é um primeiro sinal de alerta que pode estar acontecendo um evento isquêmico cerebral ou um evento hemorrágico cerebral. O segundo sintoma, que é muito clássico, é uma dificuldade ou uma incapacidade de movimentar os membros. Geralmente, isso ocorre de uma forma unilateral. Quando o cérebro é acometido, ele não é acometido como um todo. A nossa irrigação cerebral ela é dividida em duas partes, lado direito e lado esquerdo. Se você acomete o lado direito do cérebro, o acometimento do corpo é à esquerda. Se você acomete o lado esquerdo do cérebro, geralmente o acometimento no corpo é do lado direito, porque a circulação, a funcionalidade do cérebro é cruzada. Então, você pode ter uma incapacidade ou uma dificuldade de realizar movimentos e manter a força em braços, membros inferiores. Pode ser todo o corpo do lado direito ou do lado esquerdo, ou só braço ou só a perna, dependendo da pontualidade da ocorrência do evento isquêmico ou hemorrágico. Uma outra característica, e a terceira, é a alteração de sensibilidade. Uma sensação de dormência, a gente chama de parestesia, uma falta de sensibilidade, seja em braço, seja nas pernas, seja até no próprio dimídio, também geralmente é unilateral, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Isso também nos leva a pensar que seja um quadro de AVC. O mais importante é quando vocês se depararem, ou vocês ou alguém próximo de vocês, com algum desses sintomas, não é para postergar o atendimento médico. Se aparecerem esses sintomas, você deve se encaminhar, ou a pessoa deve se encaminhar para o serviço de emergência imediatamente. Quanto mais precoce você for atendido e realmente for um quadro de derrame cerebral, de AVC, mais efetiva é a ação das medicações, a drenagem da hemorragia, se for o caso, e menor o risco de complicações. Quanto mais tempo o seu sistema nervoso central estiver sendo exposto a esse comprometimento, a essa injúria, seja isquêmica ou seja hemorrágica, maior é o efeito colateral, a perda de funcionalidade cerebral. Isso vai impactar nas sequelas. Você pode ficar com uma paralisia na boca, você não consegue nem falar. Você pode ter uma paralisia de falar até central, você não consegue mais, você pensa normalmente, tem a cognição normal, mas você não consegue verbalizar. Ou então você perde a sensibilidade, geralmente a sensibilidade é junto com a perda de força. Então você perde um lado inteiro do seu corpo, ou a perna, ou só o braço. Você tem a incapacidade de realizar movimentos, porque aquela parte do seu cérebro morreu. E a reabilitação é muito mais difícil e você dificilmente consegue recuperar 100% desses movimentos, dessa funcionalidade cerebral, se você demorar muito tempo a ser atendido adequadamente. Então, assim que você sentir algum desses sintomas, não postergue, não negligencie e procure o serviço de atendimento de emergência para que seja feita a avaliação de uma forma completa, detalhada, e se por um acaso você de fato tiver um quadro, essa abordagem seja o mais precoce possível. Importante que vocês tenham em mente o que vocês precisam fazer para não chegar nesse ponto, que são controle da pressão arterial, controle dos fatores de risco cardiovasculares, do colesterol, da glicemia, exercício, alimentação, sono e redução da ingestão do excesso de bebidas alcoólicas, cessação do tabagismo, controle do estresse, da ansiedade, enfim, você modificar o estilo de vida de forma que você consiga diminuir o impacto do envelhecimento, da sua história familiar, se for o caso, no aumento da incidência de derrame cerebral, de AVC. Então está nas suas mãos saber o caminho, o que eu preciso fazer, quais são as medidas que eu preciso tomar na minha vida para que eu diminua a incidência, a probabilidade de eu vir a me deparar com AVC, que é tão debilitante na sua autonomia, na sua qualidade de vida. Se você tem história na família,
não é para se alarmar, não é para ficar desesperado. A história da família, ela influencia, mas ela não determina. O que determina, junto com a nossa história familiar, são os nossos hábitos. É o nosso controle da saúde que vai favorecer ou não a nossa herança genética na predisposição de desenvolver não só o AVC, mas outras doenças cardiovasculares, na verdade, qualquer outra doença. Eu posso favorecer com meus hábitos ou eu posso minimizar o meu risco perante um estilo de vida melhor. Por isso que eu falo tanto para vocês da importância de vocês assumirem essa responsabilidade da saúde e tomando as medidas necessárias para que isso aconteça e você diminua a probabilidade de desenvolver as doenças. Se por acaso você já tem alguma condição, você precisa tratá-la adequadamente e manter uma racionalidade, sem desespero. Então, o que eu preciso de uma forma racional, direta, combater na minha saúde para que ela melhore efetivamente. Se você quer saber um pouquinho mais quem é a doutora Érica Vidal, olha aqui na descrição, tem o meu site, tem a descrição de outros vídeos, não deixa de conferir se você ainda não viu alguns vídeos, esse é o primeiro vídeo que você está vendo, não deixe de conferir os vídeos, porque eu sempre falo de como você sabe o seu risco cardiovascular, como é que a gente controla a pressão em relação ao exercício, enfim, eu faço vídeos sobre conteúdo, como você pode assumir hoje a responsabilidade sobre a sua saúde, como você pode avaliar hoje a sua saúde cardiovascular, enfim. No próximo vídeo eu vou falar quais são os 2 principais exames para você prever a probabilidade de você ter AVC. Então não deixe de conferir. No próximo vídeo eu vou falar sobre quais são os exames necessários para você identificar o seu risco de desenvolvimento de AVC. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. Eu vejo vocês no próximo vídeo.